Tito, capítulo 2. Vamos começar a leitura no verso 11, mas vamos destacar o versículo 14. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadoramente a todos os homens, nos educando para que, renegada a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Vamos orar, irmãos. Senhor, como nosso irmão leu no começo da reunião, também pedimos isso ao Senhor, que levanta sobre nós a luz do Teu rosto. Precisamos tanto, Senhor, que o Senhor nos dê a iluminação espiritual da Tua palavra. Carecemos tanto do ministério do Teu bendito Espírito, Senhor. Porque quem de nós é suficiente para expor a Tua palavra, Senhor? Quem de nós é suficiente para partilhar a Tua palavra? Somente o Senhor é suficiente para explicar a Tua palavra, para abrir os nossos entendimentos a respeito da Tua palavra, Senhor. Mais ninguém. Então nós pedimos ao Senhor que nessa noite o Senhor nos tome pela mão e nos conduza, Senhor, nesse compartilhar. Pedimos que o Senhor nos ajude no falar e que o Senhor nos ajude no ouvir, porque nós desejamos, Senhor, ouvir a Tua voz. Carecemos tanto de ouvir a Tua voz. Carecemos tanto, Senhor, de ver mais a respeito do Senhor mesmo. Que somente o Senhor seja visto, que somente o Senhor seja adorado, que somente o Senhor seja contemplado nesse momento. Que todos nós estejamos assentados aos Teus pés, porque somente da Tua boca, Senhor, é que vêm as palavras de vida eterna. Somente do Senhor. Te pedimos, Senhor, em Teu precioso nome. Amém, Senhor. Irmãos, eu tenho compartilhado com os irmãos já faz um tempo sobre o nosso chamado em Cristo Jesus. O grande chamado, o imenso chamado que o Senhor nos fez quando Ele fez uma obra em nossa vida. O Senhor, Ele sempre fez um chamado quando esteve aqui entre nós para os seus discípulos. Ele se voltava às multidões e Ele fazia aquele convite dele: se alguém quer seguir a mim, Ele sempre deixava muito claro que esse seguir a Ele tinha implicações muito sérias. Certa vez o Senhor disse para as multidões que, dentro desse convite dele, Ele disse que se alguém deseja segui-lo, deveria considerar, como um homem que considera quando vai construir uma torre. E o Senhor foi bem claro, Ele disse: tem que se assentar, tem que se ver os custos, tem que se colocar na ponta aí da pena, no caso da época deles, e considerar, porque senão
começa a construção, não tem recursos, e ele diz assim, a obra fica pela metade. E ele é bem claro, ele disse assim, os homens passarão, olharão essa obra, menearão as suas cabeças e zombarão da pessoa que começou essa obra. Isso é bem aplicável a cada um de nós. Se nós não respondermos ao chamado do Senhor, nós também seremos como essa torre, aqui nessa terra, uma obra que ficou pela metade. Sabe, irmão, eu ouvi muitas vezes de alguns pregadores que o Senhor não deixa a obra pela metade. Aqui nessa terra pode ficar assim. Pode ficar pela metade, e os homens podem olhar para nós que falamos que somos dele, nós que dizemos que servimos a ele, nós que confessamos o seu nome e o seguimos. Os homens podem olhar para nós e, olhando o nosso estilo de vida, olhando as nossas posturas, olhando a maneira como nós agimos e reagimos, eles também podem menear as suas cabeças e zombarem de nós. Foi por isso que o Senhor disse sobre o sal, quando Ele falou que se o sal perder o sabor, para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Muitos cristãos, infelizmente, têm sido pisados pelo mundo, por causa do estilo de vida, da maneira com que eles vivem. Por quê? Por um único motivo. Não avançam no chamado do Senhor para a vida deles. O Senhor tem um chamado para nós, irmãos, um chamado muito grande e maravilhoso. E ficou claro para nós, na medida em que nós compartilhamos aqui com os irmãos, que o nosso grande problema, daquele que se diz cristão, daquele que se diz filho de Deus realmente, nosso grande problema é que nós, muitas vezes, desprezamos esse chamado tão grande do Senhor para nós, esse é o nosso grande problema, e desejamos, queremos, nos envolvemos com outras coisas que para nós são consideradas de valor. Mas se tem algo para nós nessa terra de valor, é o chamado do Senhor para nós. Por isso que Paulo, depois de falar desse chamado em Efésios 1, ele descreve ali de uma maneira tão linda, e ele coloca aquele centro desse propósito de Deus, quando ele diz de fazer convergir nele todas as coisas, falando de tudo de nossas vidas, de que nossas vidas realmente estejam focadas e centralizadas e seja totalmente para o Senhor, porque tudo foi feito para o Senhor, Paulo deixa claro isso, para que ele tenha a primazia. Depois de terminar aquela exposição tão rica, ele ora, ele faz aquela oração tão maravilhosa. Ele ora para que os irmãos tenham revelação, abertura de olhos. Maravilhoso o texto que o nosso irmão leu na abertura, essa frase, o Senhor lançar luz sobre o nosso rosto. Como nós precisamos que o Senhor lance luz sobre o nosso rosto para que a gente veja o quê? A primeira coisa que Paulo fala lá, que nós precisamos ver, e que nós não vemos. Por nós mesmos, não vemos. A esperança, a glória do nosso chamamento. Irmão, se nós não tivermos nossos olhos abertos para vermos a esperança do nosso chamamento, o que vai acontecer conosco? A nossa vida cristã vai se tornar chata. A vida cristã de muitos irmãos é uma vida cristã chata. É uma vida cristã enfadonha. É uma vida cristã cansativa. Por quê? Por que a vida cristã chega nesse ponto? Por causa de um único motivo. Sabe qual? Falta isso que o nosso irmão leu. Que o Senhor lance luz sobre os nossos rostos. Para que possamos ver com mais nitidez, porque não vemos por nós mesmos, aquilo para qual nós fomos chamados. E é muito grande. É muito grande o nosso chamado, não é? Paulo aqui deixa bem claro que esse chamado é para si mesmo, versículo 14,
para sermos um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Nós vimos isso, se os irmãos vão se lembrar, na vida de Abraão. O Senhor apareceu para Abraão, o Deus da glória apareceu para Abraão, aquela luz apareceu para Abraão, tirou ele de Ur dos Caldeus, e na medida em que Abraão foi caminhando com o Senhor, ele ia respondendo aquele falar do Senhor com ele, né? Por que Deus fala conosco? Qual é o motivo de Deus falar conosco? Tem um motivo. O motivo de Deus falar conosco é que Ele espera falar de novo conosco. Deus fala conosco porque Ele quer falar de novo conosco, Ele quer falar algo mais para nós. Mas para que Ele nos dê um algo mais, como nós costumamos sempre ouvir aqui, nós precisamos responder ao que Ele tem falado conosco anteriormente. Senão Ele não tem como falar conosco. Aí Ele para e ficamos estagnados. Uma obra inacabada. Os homens olham e zombam de nós. E falam, olha aí. E não é só, o problema não é só a gente. O problema é o que foi compartilhado hoje pela manhã. O problema é que sobre nós está o nome do Senhor. Então os homens zombam do nome do Senhor. Porque o nome do Senhor está ligado à nossa pessoa. Não é? Então Abraão foi respondendo ao Senhor, e na medida que ele ia respondendo ao Senhor, o Senhor ia tirando dele coisas erradas, ia se dando a Abraão. Ia se entregando mais a Abraão. Ia tirando e se entregando, ia tirando e se entregando, até que Abraão, então, chegou naquele momento do Monte Moriá, o monte escolhido pelo Senhor, quando o Senhor pode olhar para Abraão e dizer, ele é para mim, ele é exclusivo meu, ele é uma bênção, um homem zeloso de boas obras, porque o chamado é o mesmo, não muda. Mas nós precisamos, sem dúvida, irmãos, orar. Você tem orado por isso? Você precisa orar, Senhor, abra os meus olhos. Todos os dias você tem que se colocar diante do Senhor e fazer essa oração. Senhor, abra os meus olhos, para que eu veja mais do Senhor. Porque não é uma questão intelectual, é uma questão espiritual. Senhor, me toma pelas mãos e me conduz a níveis mais elevados, como foi compartilhado aqui, a lugares mais elevados nessa montanha que o Senhor tem me chamado para subir com o Senhor. Entendeu, irmão? Entendeu a profundidade do chamado para si, exclusivamente? Eu quero dar uma nota nessa noite, nesse exclusivamente seu, para si, exclusivamente seu. A parte seguinte é consequência disso. Zeloso de boas obras. Boas obras, como nós temos falado aos irmãos, não são coisas que nós fazemos aí fora. Não são essas coisas. Boas obras é a vida e o viver de Cristo em nós. Quando nós manifestamos a humildade de Cristo, a bondade de Cristo, a gentileza de Cristo, o despreendimento de Cristo, a mansidão de Cristo, o amor de Cristo, tudo aquilo que é do nosso Senhor, isso é boa obra. Então, aquele texto que o nosso irmão compartilhou conosco, os homens, ao contrário, agora você vê que agora é uma coisa ao contrário daquilo que foi citado no começo. O Senhor disse assim, e os homens verão as vossas boas obras e darão glória ao vosso Pai que estás nos céus. Não é glorioso, irmão, isso? Mas para que tenha esse zeloso de boas obras, precisamos crescer nesse tudo para Ele, exclusivamente para Ele. Você sabe o que é uma coisa exclusiva, não sabe? Eu acho que nem precisa explicar o que é algo exclusivo, aquilo que você pode dizer assim, isso aqui é exclusivo, é meu, exclusivamente meu. Você sabe o que é isso, né? Acho que não há necessidade de explicar isso. Talvez para nos ajudar a entender um pouco disso, é a relação conjugal. A relação conjugal é uma relação de um homem e de uma mulher, numa relação exclusiva. Não pode ter uma terceira pessoa ali. É uma relação exclusiva de um homem e de uma mulher. Tem que ser afirmado bem isso hoje em dia, né? Homem e mulher.
né? Por quê? Porque o amor exige exclusividade. Mas, irmão, parece que nós não temos dificuldade de afirmar isso em relação ao casamento. Nós realmente gostamos disso, tem que ser exclusivo. Mas parece-me que quando se aplica ao amor de Deus para nós, a relação de Deus conosco, a gente parece que não gosta de aplicar esse verbo, exige. Parece que nós temos uma ideia de que o nosso Deus é uma espécie assim, de que você pode viver de qualquer jeito, você pode fazer o que você quer, porque afinal de contas o seu amor é incondicional. Parece que essa é a ideia que se tem na cabeça das pessoas. Sabe, irmão, o amor de Deus, ele é incondicional, e não há nada que nós possamos fazer para merecer o amor de Deus. Nada. A eleição é incondicional, a aliança é incondicional, mas, depois que o Senhor salva uma pessoa, esse amor faz muitas exigências. Depois que o Senhor salva uma pessoa, esse amor faz muitas reivindicações. A Bíblia é a vontade do Senhor revelada para nós, está muito claro para nós. E se nós, como salvos, homens e mulheres que se dizem do Senhor, vivemos à nossa maneira, então, nós perdemos, irmão, o frescor, a beleza, a realidade deste relacionamento com Deus e não vamos, escute, irmão, não vamos experimentar de forma mais profunda o amor do Senhor. Porque a gente tem uma ideia de que nós vamos experimentar o amor de Deus vivendo de qualquer maneira, fazendo qualquer coisa, e aí a gente volta-se para o Senhor e diz assim, é graça mesmo, o Senhor nos aceita do jeito que somos, não importa o que fazemos. Irmão, isso é uma visão desequilibrada. Sim, o Senhor nos ama, o Senhor nos aceita, não há nada que possamos fazer para merecer o seu amor. Mas, uma vez que fomos alcançados pelo seu amor, Ele faz exigências de nós. Ele requer de nós obediência. Vamos olhar alguns textos e ver esse chamado do Senhor para uma relação exclusiva com Ele. Eu queria mostrar para os irmãos alguns textos na palavra de Deus. O primeiro que eu gostaria que os irmãos abrissem, muito conhecido por nós, 2 aos Coríntios, capítulo 5. 2 aos Coríntios 5. Versículo 14. Pois o amor de Cristo nos constrange. Nós temos ouvido aqui que essa palavra constranger significa que o Senhor faz exigências a nós. É isso mesmo. O Senhor requer de nós obediência. O Senhor é aquele que nos, como tem sido às vezes falado aqui, amarra e nos arrasta, mas é um Senhor que nos chama à obediência. É um Senhor que nos chama para obedecer a Ele. É um Senhor que requer de nós submissão, irmão. Por quê? O apóstolo Paulo vai dizer por quê. Por quê? Esse era um homem submisso ao Senhor. Ele podia falar isso. E ele vai dizer assim, qual é o motivo? Qual é o motivo da nossa submissão e devoção e exclusividade ao Senhor? Ele vai dizer assim, pense nisso. Olhe para isso, veja o que Ele fez. É o que Ele está dizendo aqui. É o que Ele disse lá em Tito, Ele diz que o Senhor se entregou por nós. Aí Ele coloca lá, a fim de propósito. Há um propósito nessa salvação nossa. E Ele diz assim, para nos remir, para nos purificar. Aí então Ele coloca, para si mesmo, um povo exclusivamente seu. A mesma ideia está aqui, irmão. Só que com outras palavras. Veja o que ele diz. Julgue isso. Pense nisso, ele está dizendo. Olha o que ele fala. Um morreu por todos. O Senhor morreu. Todos aqui, obviamente, que é a sua igreja. Não representa todas as pessoas. Logo, todos, o povo do Senhor, morreram.
E ele, Jesus, morreu por todos, a sua igreja, para que os que vivem, nós, não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por ele morreu e ressuscitou. Não está claro, irmão? O que Paulo está dizendo para nós? Paulo está dizendo assim, que se você e eu nos professamos do Senhor, ele está dizendo assim, o Senhor te salvou para te libertar, para que você não viva mais para você mesmo, mas para que você viva exclusivamente para Ele, para que você exista para fazer a sua vontade. É isso que ele está dizendo. E aí o versículo seguinte ele diz assim, 16, assim que nós daqui por diante a ninguém mais conhecemos segundo a carne. É óbvio o que ele está dizendo aqui, porque ele está dizendo aqui o seguinte, que agora todas as nossas relações mudaram. Por que agora todas as nossas relações mudaram? Porque antes nós vivíamos de qualquer jeito. Antes nós nos relacionávamos com as pessoas e com coisas também de qualquer jeito, porque nós éramos a medida de todas as coisas, mas eles agora não, agora mudou, agora ele é o centro, agora ele nos conquistou, agora mudou tudo, agora todas as nossas relações precisam mudar, é isso que ele está dizendo, em especial as relações com pessoas. E aí ele faz uma conclusão no versículo 17. Ele diz assim, e assim, se alguém está em Cristo, nós que estamos em Cristo, é nova criatura. Os estudiosos dizem que aqui também pode ser traduzido por nova criação. E aí ele coloca assim, as coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Poderia ser colocado aqui, todas as coisas. Paulo está dizendo assim, irmãos, antes nós estávamos em Adão. Essa é a ideia. Agora nós estamos em Cristo. Adão é o primeiro homem que o Senhor criou. O Senhor o criou num estado de neutralidade, para que ele escolhesse a árvore da vida e seguisse em submissão ao Senhor. Mas Adão escolheu de modo errado. E esse homem, Adão, se tornou, como nós sabemos, um velho homem. O velho homem, ele tem uma maneira de viver. Toda pessoa que ainda não nasceu de novo, ela tem uma maneira de viver. É o velho homem. O velho homem vive de um jeito. Que jeito vive o velho homem? Ele vive para si mesmo. O velho homem vive centrado em si. Como se define a vida de uma pessoa no velho homem? É mais ou menos assim. As pessoas existem para me fazer feliz. As pessoas existem para me satisfazer. Deus existe para me servir. Aí se está na igreja, a igreja existe para me realizar, para me servir, para me visitar, para me socorrer, para me orar comigo quando eu estou sofrendo. É tudo voltado, não que essas coisas não possam acontecer, mas é uma vida voltada para si. Esse é o velho homem. Tudo voltado para si. Paulo diz assim, o Senhor nos tirou desse estado e nos colocou num novo homem, a nova criação. Essa é a ideia aqui. Nós estávamos numa velha criação. Paulo diz agora nós estamos numa nova criação. Essa nova criação tem uma nova maneira de viver. Essa nova criação ela é exclusivamente para o Senhor. Essa nova criação ela não é mais nova, egocêntrica. Essa nova criação, ela é cristocêntrica. Ela é centrada em Cristo, ela é voltada para Cristo. E nisso aqui nós precisamos crescer. É nesse chamado aqui que nós temos que avançar e crescer. Numa vida voltada para o Senhor. A nova criação tem um desejo, agradar o Senhor. A nova criação tem um desejo, viver para a glória do Senhor. A nova criação tem um desejo, satisfazer o coração do Senhor. A nova criação tem um desejo, viver de tal maneira que ele possa chegar naquele glorioso dia, diante do seu tribunal, e ouvir da sua boca, servo bom e fiel, fostes fiel no pouco, sobre o muito te colocarei.
Irmão, você tem crescido nisso? É assim que você tem vivido? Aqueles que estão crescendo nessa realidade vão experimentando uma dimensão diferente. Se você voltar, por exemplo, um pouquinho antes nesse capítulo 4, no capítulo 4, você vai ver o apóstolo Paulo dizendo assim, no meio de tanta luta, no meio de tanto sofrimento, como o Diogo partilhou aqui, no meio de tanta dificuldade, você vai ver um homem com um gozo, com uma alegria, como ele disse, como algo que realmente precisa ser tocado por nós. Né? Quando que será tocado por nós? Quando nós avançarmos no nosso chamamento celestial. Né? Ele está no meio de uma situação tão complicada, mas ele está sofrendo tanto, sabe o que ele fala? Ele fala assim, por isso nós não desanimamos. A maioria dos cristãos hoje vive desanimados. A maioria dos cristãos hoje vive reclamando, murmurando. Ele diz assim, porque o sofrimento que nós passamos, ele diz assim, é leve e momentâneo, comparado com o quê? Comparado com a glória que há de ser revelada, da qual ele já estava crescendo nela. Porque essa glória ele já estava experimentando. E aí ele diz assim, porque agora eu não vivo mais fixado nas coisas que se veem, eu não estou mais com os meus olhos nos meus filhos, eu não estou mais com os meus olhos na minha esposa, eu não estou mais com os meus olhos no meu marido, eu não estou mais com os meus olhos na situação financeira, eu não estou mais com os meus olhos nos meus problemas, nas minhas crises, nos meus traumas, eu agora tenho meus olhos colocados num outro lugar. Os meus olhos estão colocados no meu Senhor. Como nosso irmão partilhou na semana passada. Aliás, o que você fez com aquela pregação durante a sua semana? Você contemplou mais a Cristo durante a sua semana, irmão? Porque foi claro para nós, não foi? Quanto mais fixamos os nossos olhos nele, mais somos transformados, mais somos fortalecidos na nossa vida de fé. E como precisamos disso nesses dias tão difíceis, como foi falado semana passada, dias desafiadores, dias complicados, dias terríveis esses que nós estamos vivendo. Nós precisamos avançar no nosso chamado com o Senhor. E o nosso chamado é um só. O Senhor nos chamou para ser exclusivo no nosso coração. Vamos ver um texto em que ele fala isso, irmão, de uma maneira tão linda. Cantares, capítulo 8. Abre lá, vamos ler esse texto. Nesse texto ele fala isso de uma forma tão linda e poética. Você sabe que Cantares é o livro do noivo e da noiva. Salomão e a sua linda esposa lá. Esqueci o nome dela. A Sulamita. É o livro dos dois, mas aquele livro um livro que fala de Cristo e da igreja. E quando você lê aquele livro, irmão, você vê o Senhor falando conosco e você vê a resposta da igreja ao Senhor. E Cantares capítulo 8 fala exatamente do nosso chamado. Cantares 8. É versículo 6. Olha só o que diz esse texto, irmão. Que texto para você levar para casa e orar sobre esse texto. Irmão, como esse texto falou comigo essa semana. Queria deixar aos irmãos o que o Senhor partilhou meu coração essa semana nesse texto. Como foi abençoado pelo Senhor. Olha o que ele diz. Põe-me como selo sobre o teu coração. Ah, irmão, que coisa maravilhosa. Selo fala do que na Bíblia, amados irmãos? Selo fala, sabe do quê? Diz que nós fomos selados com o Espírito da promessa. Sabe o que quer dizer selo? Fala de exclusividade. Propriedade, aquilo é meu. O Senhor está dizendo para nós, põe-me como selo sobre o teu coração. Por que o coração? Porque tudo procede do nosso coração. E ele diz assim, não só sobre o teu coração, mas ele diz assim, põe-me como selo sobre o teu braço. Braço na Bíblia fala do quê? O braço na Bíblia fala de vitória.
Braço na Bíblia fala de conquista. O Senhor está dizendo, tudo o que você for conquistar, que seja em primeiro lugar eu mesmo. Que eu seja o grande desejo do teu coração. Que eu seja o motivo do teu levantar pela manhã, como nós cantamos aqui essa música, seja meu universo. Que eu seja realmente o teu primeiro pensamento. Que eu seja a primeira coisa que você busque. Que você aprenda mesmo na prática, que nem só de pão vive o homem, mas da palavra que procede da minha boca. Põe-me como um selo sobre o teu braço. Que o teu braço não seja usado simplesmente para ganhar dinheiro. Que o teu braço seja usado para me conquistar. Ah, irmão, coisa maravilhosa. E ele diz assim, esse amor que eu sinto por você, que ele sente por nós. Olha o que ele diz, irmão. Ele diz, é mais forte que a morte. Ah, irmão, será que existe alguma coisa nesse mundo mais forte que a morte? Eu acho que não. Nesse mundo aqui, não. Sabe por quê? Porque a morte, ela é extremamente gulosa. Você sabe disso, né? Que a morte, nesse mundo, ela requer tudo. Tudo nesse mundo, amado irmão, está sendo engolido pela morte. A morte engole tudo. Ela não engole só os seres humanos. Ela engole tudo. Ela exige tudo. Tudo que foi tocado pelo pecado, ela diz, é meu, eu vou pegar. O Senhor está dizendo, o amor que eu sinto por você, minha amada igreja, é mais forte do que a morte. Eu quero tudo. 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 Eu quero você por inteiro. Amados irmãos, isso não nos faz ficar assombrados. Isso nos faz estremecer. Isso mexe conosco. Ele diz assim, e os ciúmes que eu sinto por você, escute, irmão, aí está aí, você pode continuar lendo. Os ciúmes que eu sinto por você, ele é tão duro quanto a sepultura. Sabe o que o Senhor está dizendo? Ele é inflexível. Eu não vou mudar. Eu quero você, eu quero você, eu quero você, e eu não mudo. Eu quero você. Sabe onde essa palavra aparece de novo? Ciúmes. Tiago, capítulo 4. Quando o Senhor, através do nosso irmão Tiago, ele diz assim, infiéis, divididos. Irmão, essa palavra fala tanto conosco, não fala? Divididos. O que são os divididos? Querem um monte de coisa. Hora que é isso, hora que é aquilo, hora que é aquilo outro, e quer. Nosso coração é como a morte, né? Deseja tanta coisa e tão pouco nosso Senhor. Ele diz, infiéis, divididos. Não sabeis que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? E aí ele continua falando assim, nesse sentido, e ele chega no versículo próximo, não lembro qual é o número do verso. Ele diz assim, ou você acha que as Escrituras estavam brincando? É exatamente assim que está lá. Ou você acha que as Escrituras estavam brincando quando ela disse assim, que é com ciúmes que ele anseia por nós? Você acha que ele estava brincando, irmão? Não, ele não estava brincando. Ele anseia sim por tudo que você é e por tudo que você tem. Ele quer tudo. E o seu amor está aí, para ser revelado a nós, para nos mostrar o quanto Ele nos ama, o quanto Ele pagou alto um preço por nós, para que Ele realmente possa nos convencer mesmo, através da revelação de que Ele tem direitos. Ele tem direitos por tudo, porque Ele comprou, Ele pagou o preço por tudo. É por isso que Ele diz para... Você sabe qual é o versículo mais importante do Antigo Testamento para o judeu? Deuteronômio capítulo 6, versículo 4. Esse é o versículo mais importante para o judeu no Antigo Testamento. É o chamado Shema. O que diz o Shema? Ouve. Diz assim, ouve Israel. Serve para nós. O Senhor, nosso Deus, é o único. Amarás, pois... esse pois faz toda a diferença, não faz, irmãos? Quando ele diz assim, amarás, pois, o Senhor teu Deus, de todo o teu
coração. Esse pois faz toda a diferença. Sabe por quê? Porque o pois te joga para cima. Toda vez que você lê um pois, ele está te jogando para cima. Ele está dizendo assim, já que eu sou o único, já que não tem outro mesmo, eu sou o único, não existe outro. Não existe. Existem falsos deuses. O dinheiro é um deles. Mas são falsos deuses. Ele está dizendo, eu sou o único, não existe outro. Então, me ame com tudo o que você tem. Sabe como o irmão Stephen Calkin definiu esse coração? Eu já falei isso para os irmãos, vou relembrar. O irmão Stephen Calkin definiu esse coração como sendo um coração perfeito para com Deus. E ele cita um homem, um personagem, Davi. O irmão Stephen Calkin, num dos seus livros que eu li dele, ele disse que Davi tinha esse coração, um coração perfeito para com o seu Senhor. Ele fala assim, ele não era perfeito, ele teve muitos defeitos, mas ele tinha um coração para com o seu Senhor, perfeito. O Senhor era realmente o amado do coração do Davi. Por isso ele foi um homem segundo o coração de Deus, né? Esses dias no carro nós estávamos conversando sobre Davi, e falando com as crianças sobre Davi, e aí no meio da conversa eu disse, de fato, Davi foi um homem segundo o coração de Deus. O Francisco falou assim, ô pai, se Davi foi o homem segundo o coração de Deus, então quem foi o primeiro? Eu falei para ele, ô filho, não é para explicar o segundo, que não é segundo e primeiro, foi difícil a cabecinha dele, né? Mas de fato, irmão, ele foi um homem que o Senhor foi o primeiro naquele coração, e o Senhor viu aquele coração. Porque quando foi ungir o rei na casa do seu pai, o Samuel não conhecia o coração, é homem. Ele olhou para o irmão mais velho de Davi, e ele foi derramar aquele azeite na cabeça do irmão mais velho, Eliabe. E o Senhor diz, não faça isso. Eu vejo o coração, não é esse. E aí foi passando, passou o primeiro, passou o segundo, passou o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto, o sétimo. Terminou o sétimo, passou 7. Ele virou para o Jessé e falou, Jessé, acabaram-se os seus filhos? O Jessé disse assim, não, ainda falta o 8º. Ah, irmão, você sabe o que significa o 8 na Bíblia? 8 na Bíblia significa a nova criação. Jesus morreu no 6º dia. No 7º dia, ele foi sepultado. E no 8º dia, que nós chamamos de primeiro dia da semana, é o 8º, ele ressuscitou e começou novas, todas as coisas. Começou agora um novo homem, de uma nova criação. O homem segundo o coração de Deus, do qual Cristo é o cabeça e nós somos o corpo. Esse é o homem segundo o coração de Deus. O homem que responde a Deus. O homem que ama a Deus. O homem que tem Cristo no seu centro. O homem segundo o coração de Deus. E Davi nos ensina tanto isso, porque ele era assim. Você lembra o Salmo 27, versículo 4, o que ele diz lá? No Salmo 27, 4? Você quer ver o que ele diz no Salmo 27, 4? Abre lá no Salmo 27, 4. Olha o coração desse homem. Por isso ele foi chamado. Porque ele é um tipo desse homem, segundo o coração de Deus, que tem um anseio no coração. Um anseio santo, que o Espírito deseja produzir em nós. Salmo 20, você está aí próximo, né? Salmo 27, 4. Salmo 27, 4, ele diz assim: uma coisa peço ao Senhor, e a buscarei. Esse é o homem segundo o coração de Deus. Quantas coisas ele pede para o Senhor? Uma. Quantas coisas ele busca? Uma. Quantas coisas nós pedimos para o Senhor? Quantas coisas nós buscamos? E você sabe o que ele quer? Ele quer aquilo que foi compartilhado semana passada. Ele diz assim: eu quero morar na casa do Senhor. Ele não podia. Ele era rei, ele não podia. O templo do Senhor naquela época tinha quartos só para os sacerdotes, as chamadas câmaras para os sacerdotes. Mas o rei não tinha câmara. O rei tinha câmara no seu palácio. Mas ele não podia. Ele não podia morar na casa do Senhor. Mas ele está falando aqui de uma realidade espiritual que ele viu. Sabe o que ele está dizendo, irmão? Ele está dizendo assim:
eu anseio tanto pelo meu Senhor. Eu desejo meu Senhor. Eu quero meu Senhor, eu quero ver mais o meu Senhor, eu quero contemplar mais o meu Senhor, eu quero receber mais o meu Senhor. Esse é o homem segundo o coração de Deus. Só em Davi teve outros irmãos que teve essa realidade. Você quer ver um salmo que nós compartilhamos esse dia na mesa do Senhor? Vamos encerrar com esse salmo. Salmo 84. Você vê a mesma realidade de homens que avançaram com o Senhor. Salmo 84. Dá uma olhadinha, irmão. Salmo 84. Vamos ler mais esse salmo. Olha o que ele diz no Salmo 84. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. Olha, não é o mesmo coração, irmãos? É o mesmo coração. Ânsia pelo Senhor. E ele diz assim, o meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. Aí ele diz assim, o pardal encontrou casa, a andorinha ninho para si, onde acolhe os seus filhotes. E eu, ele diz, eu encontrei os teus altares. Lembra? Altar de bronze e altar de ouro. Altar de bronze, os pés do Senhor. Altar de ouro, a face do Senhor. Nós precisamos, irmãos, reencontrar os pés do Senhor e a intimidade do Senhor. Porque senão nós não vamos avançar no nosso chamamento. E aí ele diz, no versículo 11, olha como é que ele conclui. Porque o Senhor, Deus é sol e escudo. O Senhor dá graça e glória. De novo, os pés do Senhor. E glória, a face gloriosa do nosso Senhor. E ele diz assim, nenhum bem sonega aos que andam retamente. Como que você entende esse bem? Como é que você entende esse bem? Nenhum bem sonega aos que andam retamente. Como é que você entende esse bem? Eu respeito a sua opinião, eu vou colocar a minha opinião a respeito do bem aqui. Existem muitos bens que o Senhor pode nos dar. Por exemplo, a família é um bem. Filhos são bens, dádivas do Senhor. Por exemplo, um trabalho, uma profissão é um bem. Poder trabalhar, ganhar o seu dinheiro, comprar um bom carro, não é? Essas coisas são bens, o Senhor dá. O Senhor dá estas coisas para nós. São bens que o Senhor nos dá, bens materiais. Será que Ele está falando desses bens aqui? Eu acho que não, irmãos. Essa é a minha interpretação. Deixo para você julgar. Eu acho que seria muito bom para você interpretar as palavras usando outros textos da Bíblia. Você quer ver onde aparece a palavra bem de novo? Romanos, capítulo 8. Vamos lá nesse texto. Mais um texto só. Falei que esse era o último, mas vamos mais um texto só. Romanos 8. Romanos 8 aparece de novo o bem. Qual é o bem que o Senhor não sonega para aqueles que andam retamente? Para aqueles que têm um coração reto, um coração focado nele, um coração que realmente deseja conhecê-lo, avançar com ele, um coração que realmente retém a sua palavra. Porque você sabe, né, que o Senhor disse que o bom coração da parábola do semeador é o coração reto. Quem tem um coração reto, anda reto diante do Senhor. Para esses, o Senhor não sonega os seus bens. Quais são os seus bens? Romanos capítulo 8. Dá uma olhadinha aí, irmão, que a palavra bem aparece de novo. Vamos começar no versículo 26. Olha o que ele diz. Também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós, sobremaneira com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem. Qual é o bem? O bem está aqui. Então qual é o bem? Vamos continuar lendo, ele vai dizer qual é o bem. O bem daqueles que amam a Deus, que andam retamente. Daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Qual é o bem? É o chamado. O Senhor não sonega o seu bem para aqueles que realmente desejam.
E ele continua falando o que é esse bem. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou ao bem, para serem conformes à imagem do seu Filho. Qual é o bem? O nosso chamado. Qual é o nosso chamado? Sermos semelhantes ao seu Filho. E como isso faz bem para nós, não faz? Como esse bem faz bem para a nossa alma. Vinde a mim, ó chamado, todos os que estáis cansados, oprimidos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, porque agora vem o bem. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde. É como se o Senhor estivesse dizendo assim, irmão, eu sou, você não é. Eu tenho o bem, você não tem. Qual é o bem? Eu sou manso e humilde. E então encontrareis descanso para as vossas almas. Irmão, tudo o que o ser humano hoje está querendo, sabe o que é? Descanso. Ele faz yoga, ele planta bananeira, ele abraça a árvore, se ele tem dinheiro, ele viaja o mundo, e ele faz uma selfie dele, bota no Facebook para todo mundo morrer de inveja. Ele está descansado, ele quer descanso, mas ele não encontra descanso. O sonho de todo maringaense é trabalhar o ano todo a juntar dinheiro e passar as férias, uma semana na praia em Santa Catarina, passar uma semana, que é um verdadeiro inferno, brigando com a esposa. Se tem filho pequeno, os meninos brigam o tempo todo, as meninas brigam o tempo todo. Aí antes de vir embora, um dia antes de vir embora, pega uma virose braba e passa uma semana no pronto atendimento da Unimed ou sei lá o quê. Ah, irmão. Que descanso é esse, né? Mas o nosso Deus tem descanso para nós. Sabe quando nós vamos ter descanso? Quando nós avançarmos com o nosso Senhor. Quando nós respondermos ao nosso Senhor. E para avançarmos com o nosso Senhor, lembra, porque tudo é o Senhor falando conosco. Você precisa me contemplar. Você precisa me contemplar, porque é contemplando o Senhor que nós somos transformados. E para contemplar o Senhor, nós precisamos ter intimidade e comunhão com o nosso Senhor. E eu gostaria só de fazer mais uma nota, irmão, para encerrar. O Espírito Santo está gemendo. É isso que Paulo diz, ele geme. Ele tem gemidos inexprimíveis. Sabe por quê, amado irmão? Porque o Espírito Santo ouve os clamores do coração daquele que está sentado no trono. E aquele que está sentado no trono está desejando voltar para a sua noiva. Ele quer voltar, irmão. Ou você acha que não? Ele está desejoso de voltar para nós. Ele quer voltar para a sua igreja. Não sei se está próximo ou não, se nós somos a geração do fim, ou se estamos próximos da geração do fim. Não sei, amado irmão, eu não sei. O fato é que ele tem um clamor: eu quero a minha noiva, para com ela reinar eternamente. Mas para que isso aconteça, amado irmão, a sua noiva tem que avançar e crescer e se tornar uma noiva exclusivamente dele, totalmente para ele, centrada nele, vivendo para ele, desejando agradá-lo, desejando produzir satisfação no seu coração. Esse deve ser o coração da sua noiva. Esse deve ser, amado irmão, o nosso coração. Que o Espírito Santo produza isso em nós, para que o Senhor possa realmente ter o fruto penoso do seu trabalho. O quê? Um povo exclusivamente seu, totalmente seu, completamente seu, inteiramente seu, essencialmente seu, e não um povo de lábios, que durante o domingo canta ao seu Senhor, mas durante a sua semana vivem vidas para si mesmos. Se essa é a sua realidade, irmão ou irmã, vá ao Senhor e busque dele arrependimento.
porque o Senhor tem te chamado para uma realidade de vida diferente. Diferente com Ele. Amém. Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos pela Tua palavra. E te agradecemos, Senhor, por esse chamado que o Senhor fez a nós. Nós realmente nos sentimos, Senhor, privilegiados com esse chamado. Um chamado tão grande, Senhor. Um chamado tão maravilhoso. Um chamado tão imenso. Nós te pedimos, Senhor, que o Teu Espírito continue falando conosco e produzindo em nosso coração, Senhor, arrependimento. Pedimos, Senhor, a Ti que o Senhor ganhe mais o nosso coração. Que realmente possamos, Senhor, ser um povo para Ti. Que realmente possamos crescer nessa realidade. Crescer mais nessa realidade. De vidas para o Senhor. Trabalhar, estudar, as nossas atividades do dia a dia que todos temos. Mas, Senhor, que o nosso real desejo seja o Senhor. Seja realmente ganhar mais desse bem supremo, esse bem elevado que o Senhor tem para nós, que é o Senhor mesmo. Queremos crescer, Senhor. Queremos avançar com o Senhor. Queremos progredir com o Senhor. Essa é a nossa súplica a Ti, de maneira individual, Senhor. Dentro das nossas casas, também casas para o Senhor. Mas também sabemos, Senhor, que isso tem implicações para nós como comunidade. Porque o Senhor mesmo deixou claro que é junto com todos os santos. Então nós também, Senhor, como comunidade, queremos responder mais seriamente à Tua voz, que tem falado tanto conosco nesses últimos dias. Te agradecemos pelo Teu falar. Continua falando, Senhor. Continua tocando e movendo o Seu povo. Te pedimos em Teu nome. Amém. Amém, irmãos.